paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 18 e versículo de número 21 e 22, que vai nos dizer assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. A palavra perdão, ela é uma palavra muito delicada para muitas pessoas. Por quê? Porque muitas delas foram feridas grandemente. E muitas vezes não conseguem liberar o perdão. Talvez seja esse o seu caso. Talvez você foi ferida por alguém e está sendo difícil você perdoar. Você não consegue, humanamente falando, sozinho ou sozinha liberar o perdão. O Senhor, Ele fala contigo de maneira muito clara, através dessa palavra, dizendo: você precisa perdoar. Você precisa compreender que nós precisamos perdoar, irmãos, de uma maneira ilimitada. Por quê? Porque nós fomos perdoados. O Senhor nos perdoou. Nós tínhamos uma dívida imensa. Nós tínhamos uma dívida que, humanamente falando, seria impossível ser paga. Por nós mesmos, não tinha possibilidade da gente receber o perdão. Mas por amor de nós, Jesus morreu numa cruz. Jesus resolveu nos perdoar daquilo que era terrível, daquilo que vinha para a nossa destruição. Aí eu te pergunto, se Jesus nos perdoou, quem somos nós para não perdoar? Eu sei que é muito difícil, pois tem pessoas que feriram você de maneira tão terrível que você diz assim: eu não consigo. Mas o Senhor está dizendo: chegou o tempo. Chegou o tempo de você perdoar. Chegou o tempo de você fazer o que Deus está te designando, pois Ele tem bênçãos para te entregar. Deixa eu te dizer uma coisa. Você sabia que falta de perdão muitas vezes vai reter as bênçãos que Deus tem para você? Muitas vezes as bênçãos serão impedidas de chegar na palma da sua mão porque você tem uma mágoa. Porque você tem algo no seu coração que você não consegue liberar. E o Senhor está dizendo: com a minha ajuda você vai conseguir. Declare comigo: eu creio que com a ajuda de Jesus eu vou conseguir liberar o perdão. Eu creio que com a ajuda de Jesus eu vou conseguir liberar o perdão. Tem coisas que você sofreu quando você ainda era criança. Tem pessoas que lhe feriram grandemente tem pouco tempo. Tem outras pessoas aqui que viveram coisas terríveis há um certo tempo, mas não conseguem perdoar. E o Senhor está dizendo para você: chegou o tempo. Você precisa entender que você foi perdoado. Você precisa entender que Deus te perdoou de uma dívida imensa. O que a gente, irmãos, merecia era morte, era destruição eterna, mas Deus olhou para nós com um olhar de misericórdia. E Ele nos perdoou. Eu não estou falando aqui de você voltar a confiar. Eu não estou falando de você colocar dentro da sua casa. Eu não estou falando aqui de você contar os seus segredos para quem te feriu, para quem te fez o mal, não. Mas eu estou falando aqui para você liberar o perdão. Você lembra da história de José? José, ele viveu grandes dores, uma grande traição que veio dos próprios irmãos. Os próprios irmãos queriam matar a ele. Foi muito difícil para ele tudo aquilo que ele enfrentou. Mas quando olhamos para a história de José, nós observamos de maneira muito clara, muito nítida, o porquê Deus escolheu a ele na casa de Jacó. Por quê, irmã? Porque ele tinha um coração perdoador. Porque Jacó não guardou mágoa. Você não pode guardar mágoa do que te causaram, do que te fizeram. Mas você precisa liberar o perdão para fazer o bem para você. Irmãos, tem pessoas que estão tão feridas, mas tão feridas, que estão ouvindo esta palavra como uma ofensa. Porque você diz assim: como é que eu vou perdoar quem me fez o mal? Como se isso fosse uma ofensa para você. E Deus está dizendo: não é. É para que você tenha vida e vida com abundância. É para que você tenha alegria. É para que a amargura de alma saia. É para que essa depressão caia por terra. É para que ribiante na baia. É para que cadeias sejam quebradas na sua vida.
Declare comigo: eu vou perdoar e cadeias serão quebradas na minha vida. Eu vou perdoar e cadeias serão quebradas na minha vida. Irmãos, nós não somos juízes. Nós não temos o direito de julgar as pessoas. Se elas nos fizeram mal, nós temos que entregar a Deus. Você precisa somente entregar o teu inimigo, a tua inimiga, aquele que te fez o mal, aquela que te fez o mal, nas mãos de Deus, sabendo que Deus dará paga a cada um conforme a vontade dele. Ele mesmo vai resolver a situação. Talvez você diga assim: eu já liberei o perdão, mas dentro de você ainda dói. Você não gosta nem de lembrar porque ainda machuca. É sinal de que ainda tem uma ferida aberta aí. É sinal de que você precisa ser sarado. Você precisa ser sarada. Perdoar não é esquecer. Porque você nunca vai esquecer o que te causaram, pois você não tem amnésia, né, irmãos? Mas você vai lembrar sem dores, você vai lembrar dizendo: Deus tinha um propósito. Foi o que José deixou bem claro. Quando ele estava diante dos seus irmãos, ele disse aos seus irmãos: o que vocês me fizeram foi um propósito de Deus. Deus transformou o mal em bem. Você tem noção, irmãos? Deus transformou o mal em bem na sua vida, onde você está hoje, ou quem você é. Deixe para trás o que te feriu. Deixe para trás aquilo que tenta te parar. E continue avançando, porque Deus tem bênçãos maiores para te entregar. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Não deixe uma falta de perdão, um ódio, uma mágoa, um rancor limitar o que Deus tem contigo. Libere o perdão. Quando você pensar assim: eu não consigo liberar o perdão, você vai lembrar: Jesus me perdoou. Eu não era digna, eu não era digno. Quantas coisas eu fiz que desagradou ao Senhor, mas Ele mesmo assim olhou para mim com um olhar de misericórdia. Nós precisamos pedir ao Senhor que a gente olhe para as pessoas com o olhar dele, irmãos. Porque muitas vezes nós queremos olhar com o olhar de juiz. Nós queremos julgar, nós queremos apontar, nós queremos que Deus faça, que Deus toque, que Deus quebre, que Deus moa. E Deus, Ele faz se Ele quiser, mas se Ele também não quiser, Ele pode agir com misericórdia e perdoar e salvar alguém. Alguém que para você é desprezível, mas Deus não vê como você vê. É por isso que precisamos olhar com o olhar de Deus para as pessoas. Declare comigo: eu creio que Deus vai me ajudar e eu vou olhar para as pessoas com o olhar dele. Eu creio que Deus vai me ajudar e eu vou olhar para as pessoas com o olhar dele. Deus quer que a gente seja mais misericordioso. Que a gente venha ter mais misericórdia das pessoas, assim como a gente quer alcançar misericórdia, porque você quer alcançar misericórdia. Eu quero alcançar misericórdia, nós queremos. Nós não queremos que o amor de Deus se aparte da nossa vida porque nós falhamos. Não, o que é que a gente faz? A gente pede perdão. E Deus faz o quê quando a gente pede perdão com o coração aberto? Ele nos perdoa. Se Deus nos perdoa pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, por que a gente não vai perdoar outras pessoas? Se você não consegue, o Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo vai te fortalecer. Ele vai sarar a ferida, mas você precisa abrir seu coração. Você precisa declarar que você quer que isso aconteça. Você precisa dizer: Deus, eu preciso liberar o perdão para fulana. Deus, isso aqui tá me fazendo mal. Me ajude, Espírito Santo. Quando o Espírito Santo olha para você e ele vê que você quer, ele te ajuda. Ele está dizendo para você através dessa palavra: quantas vezes te fizerem o mal, você precisa perdoar, porque você foi perdoado. Porque você é perdoada todos os dias. Irmãos, nós, seres humanos, nós falhamos todos os dias. Todos os dias nós pecamos, fazemos alguma coisa que desagrada a Deus, seja em atitude, seja em pensamento, seja em gesto, seja no que falamos. Mas mesmo assim, Deus não fulmina a gente. Mesmo assim, Deus não destrói a gente. Mesmo assim, Deus nos dá oportunidade para nós nos arrependermos e Ele está pronto para perdoar. Você precisa estar pronto para perdoar. Você precisa estar pronta para perdoar. Você lembra quando Jesus estava no seu maior momento de dor? Quando os homens estavam ali escarnecendo de Jesus, muitos estavam ali criticando, muitos estavam ali falando palavras duras. No momento de Jesus ali que ele estava sofrendo, Jesus disse o quê? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou no momento de dor. Jesus perdoou, irmãos.
a quem negou a ele. Jesus restaurou a história de Pedro. Quando olhamos para Pedro, irmãos, nós observamos de maneira muito clara o perdão do Senhor para com ele. O próprio Pedro, que perguntou para o Senhor quantas vezes ele deveria perdoar se o irmão pecasse, se o irmão fizesse alguma coisa contra ele, e o Senhor respondeu a ele aqui, foi o mesmo Pedro que precisou do perdão. Foi o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes e o Senhor o restaurou. Se o Senhor perdoou a Pedro, se o Senhor me perdoou, Ele te perdoou, Ele nos perdoou, vamos perdoar também. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê um coração limpo, sabe, irmãos? Um coração perdoador, um coração que ama, um coração que não quer ver o mal dos outros, mas que entrega tudo a Deus. Eu não estou dizendo aqui para você que Deus não vai fazer justiça se você perdoar. Não, muito pelo contrário. Deus vai agir segundo a vontade dele. Só que o perdão que você está liberando faz bem para você. É você quem vai sentir paz. É você quem vai ter leveza. Bênçãos que Deus tem reservado para você vão ser desbloqueadas através do perdão. Você perdoa e Deus trabalha. Você perdoa e Deus te cura. Você perdoa e Deus abre portas na sua vida. O beneficiado é você quando você libera o perdão. José perdoou os seus irmãos. Jesus perdoou quem fez o mal para ele. Jesus perdoou quem negou a ele. Aí eu te pergunto, você não vai perdoar? Até quando você vai guardar aquilo que não é seu? Irmãos, tem lixos que a gente precisa lançar fora. E eu vou lhe dizer uma coisa, falta de perdão é lixo. Falta de perdão é entulho. Só está para atrapalhar a tua vida. Só está para atrapalhar na sua história o trabalhar de Deus. Então lance fora. Diga, eu não quero. A partir de hoje eu vou dar lugar a Deus. A partir de hoje eu vou liberar o perdão, independente se a pessoa se arrependeu ou não, independente, o que vai acontecer com ela é com ele e Deus. É com ele e Deus, porque Deus, ele vai julgar segundo o que esta pessoa fizer, mas eu vou liberar o perdão para ela. Eu vou liberar o perdão para ele, porque eu não quero deixar de morar na glória. Eu não quero ter bênçãos retidas por uma falta de perdão. Você quer deixar de morar no céu? Você quer deixar de ter direito à salvação por causa de uma falta de perdão? Porque alguém te fez o mal e você não consegue liberar o perdão? Não faça isso. Não perca aquilo que é precioso por causa de um ato ruim de alguém, por causa de uma pessoa que te fez o mal. Seja alguém que olha para Deus e diz assim, por Deus eu vou perdoar, porque ele me ensinou e eu preciso entender que isso faz bem para mim. Tudo que Deus nos direciona, irmãos, a fazermos, no início vai ser doloroso, porque vai contra a vontade da nossa carne. A vontade da sua carne é você se vingar, a vontade da sua carne é você ter ódio, a vontade da sua carne é você brigar, você discutir, mas a de Deus é diferente. Então você vai ter que ir contra a sua carne liberando perdão, sendo alguém que diz assim, eu perdoo. Eu não vou guardar mágoa, eu não vou lembrar com ira, com ódio, eu vou deixar essa pessoa lá, nas mãos de Deus e pronto. E vou viver a minha vida. Quando você faz isso, você recebe a leveza. Quando você faz isso, você recebe mais e mais do Espírito Santo. Deus, ele quer se revelar para pessoas que estão me ouvindo agora. O Senhor quer que você tenha um encontro com ele. O Senhor quer te mostrar o profundo, quer te dar revelações, quer trazer batismo com o Espírito Santo para sua vida, mas você tem que liberar o perdão. Eu não sei qual é o tamanho do dano que te causaram, mas eu sei de uma coisa, Deus tem remédio para essa ferida. Declare comigo, meu Deus vai curar o mal que me causaram e eu vou ter paz. O meu Deus vai curar o mal que me causaram e eu vou ter paz. Sabe como é que Deus cura? Quando você libera o perdão. Quando você declara, quando você determina. Quando você diz, eu libero o perdão para fulana. Eu libero o perdão para ciclano com o seu coração aberto. E você pede, Espírito Santo, me ajude. Me dê força para que eu prossiga neste processo que não é fácil. Que o Senhor vai te ajudar. Irmãos, a tradição rabínica, ela ensinava que um pecado repetido poderia ser perdoado 3 vezes. Mas na quarta não haveria perdão. A tradição rabínica ensinava isso, mas Jesus ensinou diferente. Jesus ensinou aqui de maneira muito clara que o pecado, ele precisava ser perdoado, irmãos, incontavelmente. Se uma pessoa pecar 70 vezes 7 em um dia só, você tem que perdoar.
Porque nós estamos aqui para perdoar, por quê? Porque nós recebemos o perdão. Lembre-se sempre, Deus poderia não olhar para você com um olhar de misericórdia, Deus poderia olhar para você e não ter amor por você, mas Ele resolveu te amar, mas Ele resolveu te perdoar, mesmo você tendo falhas, mesmo Ele sabendo que você vai pecar, mesmo Ele sabendo que você vai falhar, mesmo Ele sabendo que você vai entristecer o coração dEle, Ele te escolheu. Então todas as vezes que você pensar, eu não consigo perdoar, você vai lembrar, Deus me perdoou, eu preciso perdoar. Deus teve misericórdia de mim, eu preciso ter misericórdia, eu preciso ter compaixão, eu preciso ter amor. Declare comigo, eu vou ter misericórdia, vou ter compaixão e vou ter amor. Deus vai me ajudar. Eu vou ter misericórdia, eu vou ter compaixão, eu vou ter amor. Deus vai me ajudar. Deus quer que você libere o perdão. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, irmãos, que vão perdoar pessoas e elas se renderão ao Senhor através da sua vida. Eu vou repetir para você entender. Você vai liberar o perdão para pessoas e pessoas vão se render ao Senhor através de você. Você vai ser canal de bênção. Quando elas pensarem que você vai se vingar, você vai ter a oportunidade de apresentar Jesus para elas. Assim como José, quando ele teve aquela oportunidade ali de se vingar dos seus irmãos, ele não se vingou. E ele mostrou que Deus era maior na vida dele do que o ódio que queria tomar o coração dele. Lembre-se, o teu Deus é maior do que qualquer sentimento de ódio, de mágoa, de rancor. Lembre de uma coisa, o Senhor te perdoou. Quando você lembra disso, é mais fácil para você liberar o perdão. Você não era digno, nós não éramos dignos do perdão, do amor, da graça, da misericórdia, mas o Senhor nos encontrou, por isso nós precisamos liberar o perdão. Perdoe os seus inimigos e tenha paz no seu coração. Perdoe quem te feriu. Se você não consegue, peça ajuda ao Espírito Santo, porque Ele vai te ajudar. É tempo de liberar o perdão, pois Deus tem bênçãos, tem experiências, Deus tem o céu te esperando. Por isso, não tarde, mas hoje, comece a pedir ao Senhor ajuda e Ele vai te ajudar e você vai liberar o perdão. E em nome de Jesus Cristo, as bênçãos de Deus vai chegar para a sua vida e o nome do Senhor será glorificado na sua história e você vai morar na glória com o Pai, porque a falta de perdão não vai te impedir de entrar nas mansões celestiais, pois você liberará o perdão hoje em nome de Jesus, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus, maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra, te agradecer, Pai, por esta direção. Eu tenho certeza que o Senhor falou de maneira muito clara aqui com os seus filhos, que eles precisam, Pai, liberar o perdão, que eles precisam compreender, Pai, que é o Senhor que faz vingança, que é o Senhor, Pai, que faz justiça. A ti pertence julgar. Ao Senhor pertence, Pai, a justiça. Por isso entregamos os nossos adversários, quem nos feriu, nas tuas mãos. Te pedimos que o Senhor cure a nossa alma, que o Senhor cure o nosso coração. Ah, Senhor, que a gente possa ser canal de bênção como José, que nós possamos ter misericórdia como Jesus teve, Pai, diante daqueles que fizeram mal para ele. Que possamos, Pai, liberar o perdão e mostrar que aqueles que te servem, Pai, fazem a diferença, porque estamos aqui para sermos diferentes. Somos o sal da terra e a luz do mundo. E por isso precisamos fazer a diferença. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, meu Deus, para que possamos assim liberar o perdão e termos a paz que excede todo o entendimento no nosso coração e na nossa vida. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada
alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa, ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado de maneira especial. Pai, eu te peço também que o Senhor abençoe e prospere aqueles que estão aqui diariamente, servindo de canal de bênção, ouvindo cada palavra, que o Senhor conceda o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade, teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você, lembre-se, você foi perdoado, mesmo quando você não merecia. Nós não merecíamos o perdão, a misericórdia, o amor de Deus para conosco, mas Ele nos amou e entregou o seu Filho unigênito por nós, para que Ele pudesse morrer por amor de nós, que somos pecadores, falhos e imperfeitos. Da mesma forma que Deus nos amou, nós precisamos amar. Libere o perdão e viva em paz. Não é para você reter as bênçãos que Deus tem reservadas para a sua vida pela falta de perdão, mas é para você receber o que Deus reservou para você. Você está liberando o perdão hoje em nome de Jesus. O Espírito Santo te ajudará. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Deus vai te ajudar e você vai liberar o perdão em nome de Jesus. Deus te abençoe.